Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Nós queremos te louvar, Senhor.
a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Muito obrigado, ó Deus, por estarmos aqui nessa manhã, ó Deus, para te cultuar, para adorar o teu nome. Ó Deus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Fala agora ao nosso coração, através da tua palavra, Deus. Abre o nosso coração agora, nos dá entendimento, tira todo o empecilho que possa haver na nossa vida, para que possamos nesta manhã, Pai, entender a tua palavra. Nos abençoa aqueles que ainda estão chegando. Guarda, Deus, este local, coloca os teus anjos aqui ao redor desta igreja. Pai, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Ainda de pé, abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Jesus. Irmãos, essas palavras aqui de Jesus, palavras muito importantes, e que nós vamos examiná-las nessa manhã, foram ditas, pronunciadas, proferidas, no último dia, e no dia mais importante da festa dos tabernáculos, ou também como era conhecida, a festa das cabanas. A festa dos tabernáculos, irmãos, era uma das 3 principais festas dos judeus. Os judeus, eles tinham muitas festas. O povo de Israel era um povo muito festivo. Por isso que o crente tem que ser um povo festivo, amém? Crente também tem que fazer festa, viu, irmãos? Amém? Mas tinham 3 festas, irmãos, que eram as principais, que todo judeu, os homens, tinham que comparecer a elas. Era a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E o texto que nós lemos, essas palavras que Jesus proferiu, foi justamente na festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, irmãos, comemorava e lembrava o período de 40 anos que o povo de Israel passou peregrinando no deserto. Então, era uma lembrança daquela época, de como Deus havia sustentado o seu povo durante 40 anos, dando a eles comida, roupa e água, e isso em pleno deserto. E na festa do tabernáculos,
as pessoas saíam de suas casas. A festa durava uma semana, irmãos, 7 dias. As pessoas saíam de suas casas e durante uma semana elas moravam em barracas. Elas armavam barracas nos quintais de suas casas ou na laje de suas casas. Essas barracas, irmãos, eram feitas de galhos de árvores, para justamente lembrar a época que os israelitas viveram no deserto. Porque lá no deserto, irmãos, os 40 anos que os israelitas passavam no deserto, eles não moravam em casas, porque eles eram nômades. Eles moravam em tendas durante os 40 anos. Então, nesse período da festa de 7 dias, os judeus saíam de suas casas, fechavam a porta de suas casas, trancavam as suas casas e iam morar em barracas. Por isso que essa festa também era conhecida como a festa das barracas. E o dia mais importante dessa festa era justamente o último dia. E foi nesse último dia, João registra aqui, diz isso, que foi nesse último dia que Jesus levantou-se, ele estava sentado, e disse, repare o detalhe, e disse o que? Em que? Se você leu com atenção o texto, volta o texto aí. Esse é um detalhe importante, viu, irmãos? E ele disse, numa voz muito baixa, ele disse em alta voz. Diga, em alta voz. Ou seja, irmão, Jesus bradou em alta voz. Por que ele fez isso? Porque ele queria que todo mundo ouvisse o que ele iria falar. Jesus queria chamar a atenção do povo para o que ele iria pronunciar. Irmãos, e é interessante, para vocês entenderem aqui o texto, o que é que acontecia nesse último dia da festa? Por que esse último dia era o mais importante? Você sabe? Pergunta para quem está ao seu lado, você sabe? Por que esse último dia era o mais importante? Era mais importante do que os outros 6 dias? Porque nesse último dia, irmãos, acontecia uma cerimônia especial. Acontecia um ritual especial. Sabe que ritual era esse? É muito interessante. Os sacerdotes iam até o tanque de Siloé, sacerdotes, com potes de ouro, e eles enchiam esses tanques, esses potes de água, e levavam esses potes até o templo. Não era longe, era uma distância talvez como daqui ao campo da pólvora. Não era longe não. E quando eles chegavam no templo, eles derramavam essa água no altar, como libação, como oferta ao Senhor. Esse ato, irmãos, era para lembrar um fato muito importante que havia acontecido no deserto. Quando o povo reclamou de sede, o povo disse que estava com sede, o que aconteceu? O povo começou a reclamar com Moisés: Moisés, estamos com sede e aqui nesse deserto terrível não tem água. O que aconteceu, irmãos? Aí é conhecimento bíblico, viu, irmão? Aí não é nem mais comigo, viu? É com vocês. Pelo amor de Deus, tem misericórdia. Se vocês não sabem o que foi que aconteceu, como é que Deus deu água ao povo? Através de uma rocha. Foi ou não foi? E brotou o quê? Então, irmãos, essa cerimônia era para lembrar aquele fato que aconteceu no deserto. E provavelmente, assim, enquanto os sacerdotes carregavam água, salmos eram entoados.
Isso era através de cânticos, viu, irmãos? O povo cantava. Enquanto os sacerdotes iam até o tanque de Siloé, os salmos 113, 114, 115, 116, 117, 118 eram cantados esses salmos. Tem mais, as trombetas tocavam. Devia ser um ritual muito bonito, viu, irmãos? Olha que coisa. Os sacerdotes com aqueles paramentos, né, com aquelas vestimentas bonitas que eles usavam, carregando potes de ouro. Devia ser uma coisa linda. E provavelmente, irmãos, foi exatamente nesse momento em que os sacerdotes estavam nessa procissão do tanque de Siloé ao templo. Justamente nessa hora, Jesus se levanta e dá um grito. Eita! Eu creio que todo mundo parou na hora, irmãos. Todo mundo parou para ouvir o que Jesus tinha a dizer. E o que foi que Jesus disse? Jesus, irmãos, fez um convite e fez uma promessa. Amém? Vamos ver primeiro o convite? Vamos ver o convite? Volta aí ao texto. O convite. Qual é o convite que tem aí? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, algumas coisas importantes acerca desse convite. Presta atenção. Aqui é um convite. Esse convite, irmãos, é universal. Significa que é para todo mundo. Jesus disse: se pode ser judeu, não judeu, pobre, rico, branco, amarelo, não importa. O convite Jesus estende a todos. Se alguém tem sede. Segunda coisa, irmão, desse convite, presta atenção. Jesus está nos convidando para ter um relacionamento pessoal com Ele. Venha a mim. Amém? Jesus não disse vá para uma religião. Não. Jesus disse venham para mim. É um convite para nos relacionarmos com Ele. Você já tem um relacionamento com Deus? Amém? Se tem, ótimo. Se não tem, está aqui o convite. É um convite para um relacionamento pessoal. Outra coisa, esse convite é para nós termos uma experiência pessoal com Deus. Venha a mim e beba. Amém? Porque Jesus é a água da vida, que mata a nossa sede espiritual. Irmão, Jesus satisfaz todos os desejos da alma humana. Amém? Repare que Jesus convida-nos para beber a água. Não é para examinar a água. Não é para cheirar a água. Mas é para beber a água. Olha, irmão, tem gente que examina a água, olha para a água, cheira a água, conversa sobre a água, mas não bebe a água. Você já bebeu da água da vida? Amém? Se você não bebeu, viu? Você pode beber hoje da água da vida.
Venha a mim e beba. Outra coisa, irmãos, esse convite foi oferecido com grande fervor. Nós vimos que Jesus, para fazer esse convite, se colocou de pé e falou em voz alta para que todo mundo ouvisse. Jesus, irmãos, isso nos mostra que Jesus tem interesse na vida do pecador, amém? Jesus tem interesse na minha vida e na sua vida. Jesus, Ele quer salvar o homem. Por isso Ele ficou de pé e bradou. Porque esse é o desejo do coração de Deus, salvar toda a humanidade, salvar todo homem. Mas, irmãos, se alguém é forçado, Jesus obriga? Não. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser. Interessante, irmãos, que Jesus já tinha oferecido dessa água a uma mulher. Ele já tinha oferecido a água da vida a uma mulher. Que mulher foi essa? A samaritana. O que é que ele disse para a mulher samaritana? Ele estava conversando com a mulher samaritana na beira de um poço. O que é que Jesus disse para aquela mulher? Mulher, quem beber dessa água, essa água aí, vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu estou oferecendo, nunca mais terá sede. Amém? E Jesus já tinha falado dessa água, irmãos. E quando Jesus falou para os judeus que estavam naquela festa: venham a mim e beba, Ele estava querendo dizer o seguinte, irmãos: essa festa dos tabernáculos e nenhuma outra festa que vocês comemoram pode preencher o vazio do coração de vocês. Essas festas que vocês realizam não vai encher o coração de vocês de alegria e de paz. Só eu, a água da vida, posso fazer isso. Por isso, venham até a mim e beba. Não adianta ir no tanque de Siloé. O tanque de Siloé não vai matar a sede espiritual de vocês. Era isso que Jesus estava dizendo, irmãos. Os irmãos estão entendendo o convite? O convite de Deus naquele dia, que é para todos ainda hoje. Esse convite, irmãos, ainda continua. Esse convite ainda continua. Se você está aqui nessa manhã e ainda não foi até Jesus beber dessa água, você pode fazer isso nessa manhã. Amém? Agora vamos falar da promessa. Eu falei que Jesus fez um convite e fez o que? Agora tem a promessa. Você quer saber qual é a promessa? Vamos ver qual é a promessa? Olha aí o texto de novo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Irmãos, se para aquele povo daquela época essa promessa era algo que ainda ia acontecer, para nós já é uma realidade. Amém? Vamos examinar, irmãos, essa promessa. O que significa a palavra fluir? Jesus está dizendo que rios de água viva fluirão do nosso interior. O que é fluir?
Quando você diz que algo está fluindo, você está querendo dizer o quê? Por exemplo, que bom, o trânsito hoje está fluindo. É o quê, irmãos? Você está querendo dizer o quê? Hein? Que o trânsito está o quê? Correndo. Que o trânsito está livre. Que está desimpedido. Que está, passando. Jesus disse que do seu interior vão fluir rios de água viva. Agora, pastor, o que significa esses rios de água viva? Você sabe? Rios de água viva. Irmão, no versículo 39 tem a explicação. Vamos ler João 7,39? Ele estava se referindo ao Espírito Santo, ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Irmãos, os discípulos receberam o Espírito no dia de Pentecostes. Mas o Espírito já existia naquela época? Já. O Espírito Santo, irmãos, como Deus, existe desde a eternidade. O Espírito Santo estava presente na criação do mundo. Amém? Diz lá Gênesis 1, o Espírito pairava sobre a face das águas. Só que, naquela época, até o dia de Pentecostes, o Espírito Santo não habitava dentro das pessoas. Ele vinha sobre algumas pessoas, usava essas pessoas na obra de Deus, mas ele não habitava dentro da pessoa. Foi a partir do dia de Pentecostes que o Espírito Santo passou a fazer morada dentro de nós. Então esses rios de água viva está se referindo ao Espírito Santo. Jesus está dizendo: olha, quem crê em mim vai ter uma vida espiritual abundante. Essa promessa, irmãos, é para quem? Para quem crer. Esse crer, irmãos, não é crer assim, eu creio sim, eu creio em Deus. Não é esse crer assim, não. É você crer em Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Se você crer em Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, essa promessa é para você. Diga para quem está ao seu lado: essa promessa é para nós. É para nós, irmãos. É para nós. É para todos os que crerem, sem exceção. Jesus está dizendo que quem crê nele terá vida espiritual abundante. E essa vida espiritual abundante, irmãos, não seria como um poço de água. Não! Seria como rios de água. Repare que não é um rio só não, viu, irmão? Jesus usou a palavra rio no plural. São rios. Amém? São rios, irmãos. O pote, irmãos, que os sacerdotes levavam água, cabia, sabe o que, irmãos? 1 litro de água, mais ou menos. 1 litro de água. Jesus está dizendo que quem cresce nele não ia ter um pote de água dentro de si, não. Ia ter rios de água viva. Amém? Não seria pote, seria rios. Outra coisa, irmãos,
Jesus está dizendo aqui que a água não precisaria ser levada mais ao templo, porque havia, eu falei, eles pegavam a água do tanque de Siloé e levavam para o templo, e a água lá era derramada. Jesus está dizendo, olha, não vai, em outras palavras, não vai mais precisar pegar água no tanque de Siloé e levar para o templo, porque agora o templo é vocês, morada do Espírito Santo. Amém, irmãos? Palmas para Jesus. Porque a fonte agora está dentro de nós. Siloé está dentro de nós. Tem uma fonte dentro de você aí, ó. Amém? Você sabia que você é um templo do Espírito Santo? Você sabia ou não sabia? Não sabeis, não sabeis, sois um templo. Não sabeis, não sabeis, sois um templo. Não sabeis, não sabeis, sois um templo onde habita Deus. Aí vocês vão dizer agora: sim eu sei, sou um templo. Sim eu sei, sou um templo. Sim eu sei, eu sou um templo onde habita Deus. Amém, irmãos? Você não sabia disso, não? Se não sabia, fique sabendo, viu? A partir de hoje, que você é um templo onde habita Deus, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo tem que estar dentro de você como rios de água viva. Amém? Você já viu um rio de água vivas? Olha, irmãos, que potencial tem um rio de água viva. Você sabia que se você represar a água de um rio, você pode usar aquela água como energia? É por isso que tem o que? As hidrelétricas. É ou não é verdade? Irmãos, rio da vida, viu? Sabe por que existe um país chamado Egito? Porque existe um rio chamado Nilo. Se não fosse o rio Nilo, não haveria o Egito. Sabia disso? Jesus, irmãos, está dizendo que dentro de nós haveria uma hidrelétrica. Amém? Pastor, eu não sabia disso? Que dentro de mim tem uma hidrelétrica? Tem. Amém, irmãos? Amém. Se tem rios dentro de você, tem uma hidrelétrica espiritual. Amém? Hidrelétrica espiritual, você está energizado pelo Espírito Santo. Amém? Pode sair daqui dizendo: hoje eu sou uma hidrelétrica. Irmão, é por isso que o diabo tem medo da gente. Irmãos, é isso que Jesus está dizendo. São rios de água vivas, irmãos. Agora presta atenção, irmãos. Esses rios de água viva não vão satisfazer apenas a pessoa que tem esses rios dentro dela. Esses rios de água viva, por onde ele passar, vai abençoar todo mundo. Porque, irmãos, por onde um rio passa, tem vida, tem ou não tem? É por isso que as pessoas geralmente moram na beira de rio. Por que as pessoas querem morar na beira de rio? Porque lá elas vão ter o quê? Alimento. Não é isso? Rio dá ou não dá alimento? É o peixe.
O rio pode dar água para beber, pode ou não pode? Foi um rio limpo, dá água para beber. Irmãos, uma série de benefícios que o rio traz. O crente que tem dentro dele rios de água viva, vai abençoar outras pessoas. Ezequiel, irmãos, profetizou isso. Ezequiel já falava de rio, lá no Antigo Testamento. Ezequiel usou essa figura do rio. Quer ver? Ezequiel 47. Ezequiel 47. Olha a visão que Deus deu a Ezequiel. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Esse mar que ele está se referindo é o Mar Morto, viu, irmão? Agora presta atenção. Por onde passar o rio? Diga, por onde passar o rio? Diga assim agora, por onde eu passar. Presta atenção. Haverá todo tipo de animais e de peixes, ou seja, haverá vida. O rio leva a vida por onde ele passa. Porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Amém, irmãos? Ou seja, por onde o rio passar, ele vai levar vida. Tem mais. Versículo 12. Ezequiel 47, 12. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Aí a gente se lembra do Salmo 1, né? Todo mês, diga todo mês, produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Quer mais? Tá vendo? Tá vendo o que acontece? Quem tem os rios de água viva dentro de si, todo mês dá fruto, amém? Não é estéril, folha não murcha, fruto não cai, amém? Irmãos, até o Mar Morto, diz aqui a profecia, o Mar Morto, irmãos, é um mar sem vida, por isso o nome dele, morto. Nem peixe se dá bem nesse mar. Esse mar não tem peixe. O irmão Manelito esteve lá, não foi com a irmã Miriam, conhece o Mar Morto. Não tem vida, irmãos, tudo em volta é sem vida. Mas quando chega o rio da vida, até o Mar Morto passa a ter vida, amém? Você está recebendo, irmãos, essa promessa na tua vida? Que se esse rio estiver dentro de você, o que estiver morto vai viver? O que estiver doente vai sarar? Está recebendo, irmãos? O que estiver estéril vai produzir? Se liga, meu irmão, se liga no culto. Não fica olhando para mim com essa cara de... É para você a promessa. Toma posse. Almas para Jesus.
Irmãos, por onde esse rio passa, a cura, a restauração, a salvação, a libertação, amém? Esse rio, nos dias de carnaval, passou pelo Pelourinho, amém? Olha, um rio chamado Sal da Terra, passou pelas ruas do Pelourinho e levou vida a centenas e centenas de pessoas que estavam lá. Irmãos, estão entendendo? Aonde você passa, você leva a vida, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja dentro do ônibus, porque você é uma hidrelétrica ambulante. Rios de água viva fluirão do seu interior, fluirão, irmão, fluir. A vida espiritual está fluindo. Está fluindo dentro de você a vida espiritual? Tem que fluir, irmãos. Jesus disse: fluirão, amém? Fluirão. Uma outra coisa interessante, irmãos. Na visão de Ezequiel, o rio que Ezequiel viu, o rio era tão fundo que só podia ser atravessado a nado. Amém? Presta atenção, isso aqui tem importância, viu? O rio era tão fundo que só podia ser atravessado nadando. Amém? Ou seja, a vida espiritual do crente tem que ser uma vida cheia, profunda. Amém? Eu navegarei na lagoa do Espírito e a... Não. Lagoa? Não! Eu navegarei no oceano do Espírito, amém? Eu navegarei no oceano, irmãos. Deus não quer que você tenha uma vida espiritual medíocre. Deus não quer isso, irmãos. Deus tem uma vida abundante para nós, e você tem que tomar posse dessa vida abundante. Rios de água viva tem que estar correndo dentro de você. Você precisa transbordar do Espírito Santo. Não gotas, mas chuvas copiosas. Isaías, irmãos, outro profeta de Deus, também falou sobre isso. Isaías 58:11. Olha o que Isaías falou. Vamos ver todos juntos? 1, 2, 3. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Eu quero ser como um jardim regado, cuidado. Oh. Amém, irmãos? Isaías está dizendo: você será como um jardim bem regado. Como é um jardim bem regado? Qual é a diferença entre um jardim bem regado e um jardim que não é regado? Um jardim bem regado, irmãos, tem flores, folhas, colorido, é bonito. Agora um jardim que não é bem regado, irmãos, aí Deus te pergunta nessa manhã: você é como um jardim, a sua vida é como um jardim bem regado, ou é como um jardim que não está sendo regado? Porque está escrito aqui, ó: você será, diga assim, eu serei como um jardim bem regado, como uma fonte, diga, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Agora, irmãos, por que é que nem sempre na vida de alguns crentes não há esse fluir
do Espírito Santo. Porque na vida de algumas pessoas não há esse rio de água viva. É culpa de Deus? Não, Deus não tem culpa, irmãos. Deus não tem culpa. Jeremias, irmãos, detectou o problema. Aliás, Deus usou Jeremias para dizer qual era o problema do povo de Israel. O povo de Israel, irmãos, havia cometido 2 erros. E Deus mostra os 2 erros que eles tinham cometido. Sabe quais são os 2 erros? Quer ver quais são os 2 erros do povo lá? Na época de Jeremias? Jeremias 2:23, Jeremias 2:13. O meu povo cometeu 2 crimes. Primeiro, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. Segundo crime, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Esse é o problema, viu, irmãos? Esse é o problema não só daquela época, mas de hoje também. As pessoas têm abandonado a fonte de água viva. Não abandone a fonte de água viva. A fonte é Jesus, vamos dizer isso, a fonte é Jesus. Dessa fonte sempre vai sair água. Por isso o convite, quem tem sede, vem a mim e beba. Não falta água, irmãos. Eles abandonaram a fonte de água viva. E pior, o que é que eles fizeram, irmãos? No lugar de ir buscar na fonte da água viva, eles fizeram o quê? Cavaram cisternas. Só que essas cisternas eram o quê? Rachadas. E você sabe que cisterna rachada não retém água. É ou não é verdade? Verdade. Olha o problema aí, irmãos. Olha o problema da nossa sociedade hoje. O povo tá construindo cisternas rachadas, que não retêm água, não matam a sede espiritual. Carnaval, cisterna rachada. Dinheiro, cisterna rachada. Irmãos, só uma coisa pode satisfazer os anseios da alma humana: Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele. Pode tentar outra coisa que você não vai preencher o vazio do seu coração. Pode tentar. Eu vou viajar o mundo inteiro, conhecer o mundo inteiro. Ótimo, se você puder, conheça mesmo, deve ser bom. Mas isso não vai preencher o vazio do teu coração. Não preenche, irmão. Só Jesus preenche. A mulher samaritana tentou preencher o vazio dela com o marido. E tome-lhe marido, e tome-lhe marido, e tome-lhe marido. Ao ponto, irmãos, quando Jesus mandou, chama teu marido, ela ficou, qual deles? Não tem marido não, realmente não tem marido. Tá vendo, irmãos, a situação? Só Jesus satisfaz, amém? Você que está aqui nessa manhã, viu? Deus está te falando isso, só Ele pode satisfazer o teu coração. Só Ele. Mais ninguém. Só Ele. Agora, irmãos, o que é que está impedindo de fluir, esses rios fluírem na sua vida? Tem algumas coisas que podem impedir, viu, irmãos? Sabe por que não flui às vezes? Porque às vezes tem pecado. E quando tem pecado, o rio não flui. Irmãos, o crente que vive na prática do pecado, o pecado impede o Espírito Santo de fluir. Sabia disso? É um impedimento. Quer ver outra coisa? O eu. O eu. Se o eu está dominando a sua vida, o Espírito Santo não vai poder fluir.
Você tem que dar lugar ao Espírito Santo. Não é você, é o Espírito Santo que manda na tua vida. Não está entendendo? Palavras que não convêm impedem o Espírito Santo de fluir. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você ouve. O Espírito Santo, irmãos, ele é muito sensível, sabia disso? Ele é muito sensível. E nós temos que dar lugar, irmãos, ao Espírito Santo fluir. É só você dar lugar. É só dar lugar, irmãos. Para um rio fluir, é só ele ter espaço, amém? Você sabia disso? Que para um rio fluir, dê espaço para o rio. Dê espaço que ele vai fluir. Não precisa fazer mais nada. Dá espaço para o rio, né? Abre espaço para ele. Abre caminho. E o rio vai fluir naturalmente. Faça isso na sua vida. Dê espaço ao Espírito Santo. Busque ele. E ele vai fluir dentro da sua vida. Rios fluirão. Não é um rio só não, são vários rios, viu? Vão fluir do seu interior. Foi isso que Jesus disse, né? Falou para a mulher samaritana. Você jamais, nunca mais terá sede. A sede espiritual daquela mulher, irmãos, era muito grande. Quando a sede dela foi saciada, sabe o que ela fez? Ela voltou lá para a cidade dela, chamou os vizinhos e diz: olha, venham conhecer um homem que falou tudo a respeito da minha vida. Venham conhecer. Ela se tornou logo que uma missionária, porque os rios de água viva começaram a fluir dentro do coração dela. Quando os rios começaram a fluir dentro do coração de Zaqueu, ele disse: olha, se eu roubei alguém, devolvo. Olha, se eu tomei. Amém, irmãos? Quando os rios de água viva fluem dentro de nós, isso é demonstrado no nosso dia a dia, amém? Tem rios de água viva fluindo dentro de você? Pense aí. Pastor, não é bem um rio, eu acho que ainda é um riacho. Mas esse riacho pode se transformar em rio, amém? Pastor, eu acho que é um poço. Tem poço dentro de mim. Ô irmão, não se contenta com poço não. Diga para quem está ao seu lado: não vamos nos contentar com poço. Tem que ser rios de água viva. Não queira menos. Se Jesus prometeu, eu quero, amém? Eu quero. Se Jesus prometeu, eu quero. Eu quero rios de água viva dentro de mim. Não só por mim, mas porque eu quero ser uma bênção onde eu passar. Eu quero levar cura para quem está doente. Eu quero levar esperança para quem está desesperado. Eu quero levar libertação para quem está aprisionado. Eu quero levar paz para quem não tem paz. Amém? Você quer ser esse canal de bênção para a vida das pessoas? A igreja, irmãos, tem que ser rios de água viva, amém? A igreja, ela tem que levar esse rio para as pessoas. É por isso que a gente faz o trabalho de carnaval, de evangelho no carnaval. Porque esse rio não pode ficar aqui, irmão, dentro de 4 paredes. Já viu um rio dentro de 4 paredes? Eu nunca vi rio dentro de 4 paredes. Já viu? Um rio, vamos ver um rio aqui. Onde é que ele está? Aí ele está dentro daquele prédio ali, é o rio lá dentro. Não, irmãos. O rio, ele tem que correr. Amém? Ele tem que passar pelos lugares áridos. Ele tem que passar pelos lugares secos, igual o rio que Ezequiel viu, irmãos. O rio que Ezequiel viu, por onde o rio passava, o que acontecia? Tinha vida. Tinha vida. Você é um rio de Deus. Hein? Você é um rio de Deus. Fica em pé, meu irmão.
Eu falei de um convite e de uma promessa. Amém? Nós vamos orar. E você pode aceitar tanto o convite como tomar posse dessa promessa. Glória a Deus. Se você é um crente insatisfeito com sua vida espiritual, e todo crente deve ser insatisfeito, né? Nós sempre devemos estar querendo o quê? Mas nós vamos orar. Uma música vai estar sendo tocada, não pelos instrumentos aqui, mas a gente vai ouvir essa música. E se você quiser aceitar o convite de Jesus, quem tem sede, vem a mim e beba, você pode chegar aqui na frente, viu? Enquanto a música estiver sendo cantada, tocada. E se você quer tomar posse dessa promessa, a partir de hoje, eu vou ser uma hidrelétrica de Jesus. Não me conformo mais com essa vidinha medíocre que eu levo. Até medo de ir evangelizar no carnaval eu tenho. Que vida medíocre terrível é essa, irmão? Que vida medíocre. Eu tenho olha, rios de água viva dentro do seu coração. Feche os seus olhos. Você pode vir na frente. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Pode sair do seu lugar. Águas que correm do trono, águas que curam quem limpa. Presta atenção na letra. Por onde o rio passar, Olha, tudo vai transformar. deixa esse rio passar na tua vida. Pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Venha, pode vir. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero. Quero fluir em tuas águas. Eu quero. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Deus te convida para você a partir de hoje ser um rio de águas vivas. Existe um rio, Senhor, que flui do teu Ó, grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. olha o que diz a letra. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, Senhor. Vai transformar a tua vida. Pois leva a vida do próprio Deus.
quer beber desse rio? sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Vamos orar. Você pode ser uma fonte transbordante. Rios de água viva vão fluir do seu interior. Haverá mudanças se isso acontecer. Haverá transformações. Haverá milagres. Haverá curas. Haverá salvação. Haverá libertação. Você será uma outra pessoa. Você terá ousadia no Espírito Santo. Você não terá mais medo. Você fará coisas que você nunca conseguiu fazer. Você irá a lugares que você nunca conseguiu ir. Você falará com pessoas que você nunca conseguiu falar. Haverá coisas extraordinárias acontecendo na tua vida. E não só na tua vida, porque esse rio há de transbordar. Esse rio há de passar por dentro da tua família. Essa bênção se estenderá a lugares mais distantes possíveis. Você não imagina, mas Deus sabe como vai fazer isso. Você não tem ideia, mas Deus já tem. Isso não passa na tua mente, mas já está na mente de Deus. Você nem sonha com isso, mas Deus já sonha com isso há muito tempo. De operar, de fazer uma mudança na sua vida espiritual. Transformar você de um Jacó em Israel. Fazer de você de Abrão para um Abraão. De fazer de você, em vez de Sara, Sarai. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer operar na vida de cada um de vocês. Deus não se contenta com a vida espiritual que muitos levam, porque Ele tem mais para dar. Deus tem muito mais para dar, porque Ele é uma fonte. Deus é manancial. Mas tem crentes vivendo com gotas. Tem crentes vivendo com migalhas. E não é essa a vida que Deus quer para você. Porque Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Viver abaixo dessa vida abundante é não estar vivendo dentro de acordo com a vontade de Deus. Entenda isso, igreja, entenda isso. Que viver abaixo do que foi falado aqui nessa manhã não honra a Deus. Não é honrar a Deus. Honrar a Deus é quando eu vivo uma vida cheia do Espírito Santo. Você entende isso? Você pode entender só um pouquinho do que Deus está falando nessa manhã. Deus, Ele não é homem para mentir.
Se Ele prometeu, é porque a promessa é para nós. A promessa é para nós. Moisés não estava satisfeito com a vida que levava, apesar de ter visto muitos milagres de Deus. Ele disse: Senhor, eu quero te ver. Ele queria mais, mas talvez você não queira mais, não é isso? Você está satisfeito com sua vidinha medíocre? Você está satisfeito em vir dia de domingo para a igreja, ouvir um sermão, voltar para casa, sentar no sofá, ligar a televisão, ler 2 ou 3 versículos da Bíblia, e você acha isso suficiente? Você acha isso suficiente? Vir um dia na semana na igreja e acha que está fazendo a sua parte, porque dá uma oferta, dá um dízimo, quando dá, e acha isso suficiente? Acorda, crente para a vida. Desperta, tu que dormes, porque o noivo está chegando. Não seja como as virgens imprudentes. Cuidado, 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 porque 5 ficaram de fora, porque não tinham azeite de reserva em suas lâmpadas. Mas parece que você está insensível. Você anda muito despreocupado, não é verdade? Deus te alerta nesta manhã, crente: vigia, 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 porque não há rios de água viva fluindo dentro do teu coração. E por que isso acontece? Por que isso se sucede? Qual é o problema? Pensa, crente. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 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 Derrama, Senhor, do teu Espírito sobre nós. Que haja rios de água viva, Senhor, fluindo do nosso interior, transbordando, levando vida para essa cidade, levando esperança para essa cidade. Salvador precisa desse rio. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus. No nome de Jesus e para a glória de Jesus. Palmas para Jesus, amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Sente, pode sentar. Glória a Deus, aleluia. Estamos alegres, irmãos. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Veio ao meu coração algo para compartilhar com vocês, 2 minutinhos. Amados, a IBMI fez quantos anos este ano? 50 anos. Ano do jubileu, diga ano do jubileu.
Amados, o ano do jubileu na Bíblia tem um significado importantíssimo. É uma chave espiritual. Aliás, senta aí só um minutinho. Presta bastante atenção. Isso é uma chave espiritual. Quando o povo saiu do Egito, passou pelo deserto e que chegou na terra prometida, lá em Levíticos capítulo 25, Deus estabeleceu de modo perpétuo para o povo de Israel a celebração do ano do jubileu. A cada 50 anos, Israel comemoraria o seu jubileu. Amém? Nós somos quem? Israel espiritual. A palavra de Deus diz que nós somos nação eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? A igreja do Senhor Jesus Cristo na terra é a Israel espiritual. Amém? E quando Deus estabelece o ano do jubileu, lá em Levíticos, no capítulo 25, que seria comemorado durante todo o ano a celebração do ano do jubileu, ele também libera promessas. Quais são as promessas e as bênçãos liberadas no ano do jubileu? Agora você receba, eu só estou liberando a palavra, você tem o Espírito Santo, você recebe. Você recebe como Israel espiritual. Não estou falando que você é Israel física, você é Israel espiritual. Por que que você pode receber? Porque lá em Lucas, no capítulo 4, quando Jesus chega em Nazaré, na cidade que ele cresceu, ele entra na sinagoga. E ele lê Isaías 61. E na Bíblia não há coincidência, a cristocidência. Ele lê Isaías 61 e Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, a proclamar libertação aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a curar os enfermos, a consolar os que choram, a pôr os que estão de luto em Sião, uma coroa em vez de cinzas, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. E quando Jesus lê aquela palavra, a Bíblia diz que todos na sinagoga fitam os olhos para ele. E ele diz: hoje se cumpre esta palavra. E naquele ano que Jesus leu Isaías 61 e disse: hoje se cumpre esta palavra, era o ano do jubileu em Israel. Você pode glorificar o Senhor por isso? Quais são as bênçãos liberadas no ano do jubileu? Você está em Jesus, amém? Você é Israel de Deus, amém? Israel espiritual. No ano do jubileu, existem bênçãos liberadas. A primeira bênção: o perdão é estendido a todos. É um ano de reconciliação, é um ano de conserto. A segunda bênção: todas as dívidas eram quitadas. No ano do jubileu, todos aqueles que tinham dívida em Israel, dívidas em Israel, tinham suas dívidas quitadas. Era um ano também que as propriedades eram devolvidas, era um ano de restituição. Aleluia, alguns estão recebendo aí. Era um ano em que os cativos eram libertos. Você quer libertação dos seus familiares? Você quer libertação dos cativos da sua família? Então toma posse nesse ano do jubileu. Era o ano da cura dos enfermos. Os enfermos em Israel eram curados. Receba a sua cura em nome de Jesus. E era um ano em que a terra dava colheita não duplicada. Era o ano da colheita triplicada. Eu quero dizer uma coisa a você. Toma muito cuidado com o que você está semeando este ano. Porque é um ano profético. Você vai receber colheita triplicada do que você tem semeado. Se você semeia no Espírito você receberá.
Mas a Bíblia diz que aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Nós, IBMI, Israel de Deus neste lugar, estamos vivendo o nosso ano do jubileu. Então, se você crê, se levante para receber nesta manhã. Esse ano na sua vida, você que é membro, nós estamos debaixo de uma legalidade espiritual. Quem crê, recebe. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Não basta ter sede, tem que ir a Ele beber. Se você crer, faça um propósito com Deus. Receba neste ano, toma posse das dívidas quitadas, é promessa, no ano do jubileu. Nesse ano todas as suas dívidas serão quitadas. Aquilo que te foi tirado será restituído, aleluia. Será o ano da libertação dos cativos da sua família. Será o ano da cura dos enfermos. Será o ano da colheita triplicada. Se você crê, estenda as suas mãos e recebe, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui como tua igreja, Israel espiritual. E como IBMI, nós estamos comemorando o ano do jubileu. E nós sabemos que há uma promessa na tua palavra que se cumpre em Jesus. Aleluia! E esta promessa é de que no ano do jubileu as dívidas são quitadas, as propriedades são devolvidas aos seus legítimos donos. É um ano de libertação dos cativos, é um ano de cura dos enfermos, e é um ano de colheita triplicada. E como Igreja Batista Missionária da Independência, enxertados na videira que é o Senhor Jesus Cristo, dentro da legalidade da tua palavra, nós oramos: cumpra-se essa palavra em nós, cumpra-se essa palavra na IBMI. Nós consagramos nesta manhã, simbolicamente, tudo que somos e que temos, através desses dízimos e dessas ofertas. Que o Senhor nos dê um coração fiel, que o Senhor nos dê um coração inteiramente convertido a Ti. Oh, que o Senhor nos dê uma mente cativa ao trono da Tua graça. E que o Senhor alinhe cada membro da IBMI ao prumo da Tua palavra. E que o fluir do Teu Espírito Santo aconteça em cada um de nós, alcançando nossa família e toda a nossa descendência. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, nós oramos e dizemos: selado está, assim seja, cumpra-se em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia.